a mais um CapuCast, um programa feito de informações da cooperativa para você. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Sérgio. O Sérgio é o nosso novo colaborador que veio para reforçar o nosso time do departamento técnico. O Sérgio que tem uma larga experiência aí no Senar, né, Sérgio? Correto. Eu quero abrir os microfones aí para que você se apresente, conte um pouco aí, né, da sua história para a gente, né? Muitos anos no Senar, uma experiência larga, uma parceria grande com a cooperativa, né? Conta para nós um pouco aí da sua história. Então, Lúcio, em seu nome, eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pela Capu, trazendo aqui essa oportunidade para mim, enquanto profissional, e podendo trazer isso para o nosso cooperado, né, a nossa experiência, que inclusive passou aqui pela Capu. Eu trouxe um desafio grande aqui para a Capu em 2001, que é fazer o convênio Capu com o Senar. A gente conveniou, então, a cooperativa com o Senar de 2001 a 2023. Portanto, já temos um trabalho, mesmo que numa modalidade diferente dessa que eu estou agora, de longa data. Então, eu gostaria, em seu nome, em nome do nosso presidente Valdinei e de toda a sua equipe, agradecer essa oportunidade que vocês geraram a mim de estar nessa importante cooperativa que realmente é grande, é gigante. Eu falo isso com propriedade porque eu transitei, Múcio, em 57 municípios aqui dessa região. A gente atendia no nosso trabalho o Alto Paranaíba, o Alto São Francisco e o Noroeste de Minas. E eu sempre tive a oportunidade de passar ao lado desse gigante, que é a Capu. E agora, estando aqui com vocês, somando ao time do departamento técnico, né, e nesse trabalho brilhante que vocês fazem aqui em Unai, na sede, e em todas as filiais, no Noroeste de Minas. Então, de fato, eu queria agradecer essa oportunidade. E agora, participando aqui do CapuCast, uma honra para mim. Eu tenho que aprender aqui os detalhes com o nosso mestre Múcio. A gente que agradece, Sérgio, né, você ter disponibilizado, né, esse tempo aqui, vir para cá, para a Unai, para nos auxiliar a encampar projetos grandes, né, que nós temos. Nós temos grandes desafios e eu acredito que você vai somar muito ao nosso time do departamento técnico. Nós temos aqui um time muito bom, né, de profissionais muito capacitados e comprometidos com o desenvolvimento, né, do nosso produtor. Então, seja bem-vindo. A gente é que agradece, né, a sua vinda para cá. Vai somar muito para a gente. Você disse que o convênio com a Capu foi feito em 2001, né? 2001. Foram 22 anos, né? 22 anos. De relacionamento, né? Porque acaba que é um relacionamento, né? A condução desse projeto, né? Dos projetos do Senar, acaba que é um relacionamento constante entre as duas instituições. E o quanto a Capu ela é importante no Noroeste Mineiro, na nossa região, porque antes não tinha ninguém que tinha condição de fazer esse convênio aqui na região. E a Capu, mesmo não sendo da responsabilidade dela, ela chamou para si e conduziu tão bem esse convênio durante esses 22 anos. A gente agradece mais uma vez, né, essa parceria com você. Eu me encontrei com você por aí várias vezes e a gente via o quanto o Senar era bem gerido, era bem conduzido. A capacidade dos instrutores, a organização. Então, quero parabenizar você por esses 22 anos que você ficou à frente do Senar, dando esse suporte aqui para a região, que direta ou indiretamente você contribuiu para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado também a você. É uma honra para mim, viu, Lúcio? E dentro dessa trajetória, Sérgio, de Senar, dentro desse novo desafio, né, que a Capu está propondo para você, o que você enxerga da sua experiência que pode ser aplicado aqui dentro do trabalho que você vai desempenhar? Só reforçando aqui, né, o nosso papel, eu iniciei no Senar ainda como instrutor na área da pecuária de leite. Eu quero contar um pouquinho da minha história aqui para o nosso produtor. Fique à vontade. A minha vocação sempre foi o leite. Eu me formei em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa. Por lá passei um bom período
levando assistência técnica aos produtores de leite daquela região ali, da região da Zona da Mata. Saí de Viçosa, fui para a Nestlé, trabalhar como assistente também na produção de leite. Eu sou de uma região um pouco distante, pessoal. Eu sou de Governador Valadares. Então, vim para o noroeste de Minas, Alto São Francisco, em 98. E desde 98, desde aquela época, o nosso papel aqui nessa região, especialmente com a Capu aqui, especialmente no noroeste mineiro, foi trazer formação para o nosso produtor rural. O grande e potencial implementador dessas ações aqui no noroeste de Minas, a Capu sempre foi líder nessa atuação. Então, a gente traz essa experiência de assistência ao produtor rural, de formação profissional ao produtor rural. O nosso objetivo é trazer esse trabalho de 22 anos com a Capu, mas de 28 anos na região, aqui para dentro do nosso departamento técnico. Fomentar as ações desse gigante que é a Capu, aqui no noroeste mineiro, através do departamento técnico. Logicamente, nós estamos falando de modernizar algumas ações do ponto de vista de assistência técnica, trazer para o nosso corpo de produtores assistido alguns produtores que possivelmente ou de alguma maneira não estavam sendo assistidos. A Capu já tem um trabalho muito importante na assistência técnica, seja na pecuária de leite, seja na produção de café, na avicultura e na produção de fruticultura, no caso maracujá. Então, a nossa chegada, Múcio, volta a falar, né? Obrigado pela confiança, é para trazer ainda mais impulso para essa importante cooperativa, esse importante agente de transformação que é a Capu. Certamente, até provocado por você mesmo, né? Nós estamos fazendo alguns ajustes em programas novos que possivelmente você vai abordar aqui com a gente, né? E como você já deixou aí no ar, certamente a assistência técnica vai se multiplicar por outras atividades que ainda não temos ela ofertada para os nossos produtores. A Capu é um grande fomentador, é uma grande cooperativa, atinge de forma impactante e positivamente os nossos produtores rurais aqui do noroeste de Minas, e certamente vocês pensando nisso estão fazendo ainda mais ações dentro do departamento técnico e nos outros departamentos da Capu. Exatamente. É muito isso, Sérgio. Nós entendemos que a assistência técnica, a extensão rural, né? Esse conjunto de ações aí junto ao produtor é que promove o crescimento, né? É levar realmente conhecimento para o produtor, preparo para o produtor. Nós queremos que o produtor se profissionalize, porque só assim ele vai viabilizar a atividade dele no campo. E dentro dessa perspectiva, dessa linha, nós estamos aí com um desafio grande, que é o Capu Mais Leite. O Capu Mais Leite, nós vamos lançá-lo dentro em breve, né? O cooperado já está ouvindo falar sobre o Capu Mais Leite, ele já está estruturado e logo, logo vocês estarão recebendo aí o nosso time, né, nas suas propriedades para falar para vocês um pouco mais. Então, o Capu Mais Leite é um programa de desenvolvimento da bacia leiteira do noroeste de Minas e a gente pretende, com isso, realmente auxiliar o produtor na condução da atividade dele, né? Para que ele cresça, para que ele ganhe dinheiro, o produtor tem que ganhar dinheiro, né? Ele tem que ganhar dinheiro na atividade e essa viabilidade da propriedade dele traz uma série de benefícios, né? E resolve uma série de problemas, como, por exemplo, a sucessão familiar. Uma propriedade que ela esteja gerando renda, obviamente que a situação fica muito mais favorável, por exemplo, para um filho de um produtor continuar a atividade do pai, ou na medida em que o pai cresça dentro da atividade, ele pode estar num emprego na cidade e pode voltar para auxiliar o pai, que as condições lá vão ser melhores. Então, o nosso objetivo é esse, desenvolver realmente o produtor
né, o produtor que queira se desenvolver, a Capu vai dar a mão e vai fornecer todas as ferramentas. Eu acredito que você, junto com o nosso departamento técnico, vai fazer isso com muita propriedade, porque é da especialidade de vocês, né? Você é um gestor nato, né? Como você diz aí, você geriu o Senar em 57 municípios. Não é uma tarefa, né, fácil, porque você está lidando com milhares de pessoas, né? Com centenas de colaboradores, de técnicos, de pessoas capacitadas, centenas de produtores rurais. E é isso que nós precisamos aqui dentro da cooperativa, né, de uma gestão profissional. E dentro dessa perspectiva, eu acredito que você, junto com a nossa equipe, vai nos entregar o que nós estamos querendo. Então, eu vejo o Capu Mais Leite, Sérgio, como esse instrumento de evolução do nosso produtor. Porque quando a gente pega, por exemplo, você analisa em nível macro, né, a nível nacional, o leite ele é um pilar estratégico dentro da economia brasileira. Sim. Ele está presente em 98% dos municípios. E socialmente ele sustenta mais de 1 milhão de famílias, né? A maioria de pequenos produtores da agricultura familiar. E o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, com 34 bilhões de litros de leite, e Minas é o maior produtor nacional de leite, aí, com quase 10 bilhões de leite. Quando você pega esse recorte nacional e traz para a nossa região, é a mesma coisa. Das movimentações com a cooperativa, 70% está relacionada ao leite. E a maioria dos produtores são pequenos produtores. Então, você vê que realmente a atividade leiteira ela é um pilar para o equilíbrio do nosso PIB aqui regional, embora a região noroeste seja forte na produção de grãos, mas o leite ele tem essa importância para o equilíbrio desse PIB e para preservar o tecido social dessa camada da sociedade, grande da sociedade que vive do leite. A Capu ela se vê na obrigação de desenvolver um projeto regional para manter, né, essa cadeia viva, essa cadeia pujante, pulsando, né, como ela sempre foi. A Capu ela é a precursora do desenvolvimento do leite aqui na nossa região, Sérgio, você acompanhou isso, né? A Capu, junto com a CCPR, antes da Capu e da CCPR, não tinha atividade econômica de leite relevante aqui na região. E você vê aí produtores que antes não tinham perspectiva nenhuma dentro das suas propriedades e hoje vivem do leite. Então, o Capu Mais Leite quer mostrar para o produtor que o leite é uma atividade rentável, é uma atividade boa para o produtor, principalmente nas pequenas propriedades, quando você faz a coisa certa. São poucas atividades que têm a rentabilidade, né, Sérgio, que o leite tem. Correto. Então, dentro dessa perspectiva, é que a gente vai tocar o Capu Mais Leite. Vocês que vão estar na direção, né, desse projeto, desse programa, e eu acredito que vai ser um sucesso. Esse é o desafio, né, Múcio? Eu concordo exatamente na questão democrática do leite. A atividade leite é a atividade mais democrática desse nosso país, né? Verdade. Em Minas Gerais, mais ainda, pela nossa característica. E aqui na Capu, totalmente. A Capu se desenvolve a partir do grupo de produtores de leite, né? Nós vamos fazer 62 anos, 62. E a base é a produção de leite, a base é o desenvolvimento do produtor de leite, e a base do Capu Mais Leite é a questão econômica, uma delas, né? Desenvolver a questão econômica lá da sua propriedade pecuarista de leite, num contexto de ter rentabilidade no seu negócio, de trazer a sua família para dentro da produção. Eu sempre, nos trabalhos que a gente fazia com as famílias, Múcio, a gente tinha algumas análises. A primeira análise é assim, nós precisamos falar bem do nosso negócio. Se a gente quer atrair os nossos filhos para o negócio, nós precisamos falar bem do negócio. Então, acho que é um desafio que a gente precisa demonstrar para o nosso produtor. Neste momento, tem produtores pecuaristas de leite ganhando dinheiro na atividade. Então, quanto mais crise passamos, mais gestão nós precisamos levar para os nossos negócios. O programa Capu Mais Leite traz essa base.
da gestão. Nós vamos trazer gestão para dentro das propriedades, nós vamos trazer inovações tecnológicas. Inovação tecnológica não quer dizer gasto de dinheiro, não, produtor. Pode ser fazer controles zootécnicos, pode ser fazer registros, pode ser receber a orientação e conduzir a orientação técnica feito pelo nosso assistente, pelo nosso técnico. Então, a base econômica vai ser trabalhada, a base familiar, no que diz respeito à sucessão, vai ser trabalhada dentro do Capu Mais Leite. A base ambiental, os nossos produtores, o produtor brasileiro, ele é o exemplo para o mundo de preservação do meio ambiente. É só o mundo que não está sabendo ainda. Verdade. Né? Então temos que propagar. Nós precisamos falar isso. Né? E então envolver esses trabalhos todos com a presença do nosso técnico, o técnico, Múcio, como vocês colocaram para mim desde o início, a gente está no ponto final de avaliação de um software de gestão, onde o técnico vai lançar os dados da propriedade para que sim possa sentar com o produtor, não tem como dissociar, né, dividir. A parte econômica está junto com a parte técnica. Então, nós precisamos sentar do ponto de vista econômico e técnico para ver como está indo o desenvolvimento do nosso negócio. E as tomadas de decisão, né? Elas têm que ser com base em números, né? Em dados confiáveis. Você falou de tecnologia. A tecnologia pode ser uma simples anotação, né, Sérgio? Uma simples anotação. Pode continuar seu raciocínio. É nessa linha, né, de trazer um produtor para níveis de gestão mais avançados. Eu não estou querendo falar que é algo impossível, não. É possível. Tudo é possível. A gente também, né, dentro de um projeto de crescimento, nós pretendemos classificar, né, ou trabalhar com níveis diferentes de produtores. Né? Às vezes o produtor está no nível inicial. Então, nós vamos conduzir ali a atividade de acordo com a capacidade do produtor e subindo os próximos degraus. Né? O nosso objetivo, o objetivo da Capu, o objetivo da nossa diretoria é fazer com que o produtor tenha um desenvolvimento sustentável do seu negócio, né? E que o setor possa ser desenvolvido através de uma ação de assistência técnica e extensão rural da Capu, com a sua equipe. Aqui eu vou fazer um parêntese, Múcio, que a gente tem uma equipe extremamente qualificada. Eu confesso que eu andava aqui em paralelo e a gente acompanhava à distância o trabalho seus, mas a hora que nós entramos para dentro do time, aí você percebe a qualidade da equipe técnica que a Capu tem, em diferentes ramos de atividade, né, seja no leite, seja em outras atividades, proporcionando acesso a qualquer tipo de produtor rural, independente da sua classificação. Aqui eu estou falando, nós não atendemos, né, pelo tamanho da propriedade, é pela necessidade e pelo interesse do produtor rural. Eu estou tendo a oportunidade, Múcio, nesse curto espaço de tempo que eu estou aqui com vocês na Capu, de já rodar em algumas propriedades, já fui em alguns municípios aqui, ver o trabalho que essa cooperativa faz. Eu já fui no abatedouro de aves, eu já fiz prospecção lá de novos cooperados, eu já fiz visita a produtores. Então, eu estou rodando aqui eu já participei de uma reunião importante aqui, conhecendo as unidades da Capu, conheci lá a fábrica de rações, a parte de nutrição Capu, que coisa fantástica. Então, assim, uma cooperativa que atende em todos os aspectos o nosso produtor rural, e a assistência técnica tem que andar nesse nível, nível alto. É um nível, já anda. Nós vamos, né? Nós vamos polir esse departamento aí, porque eu digo que o departamento técnico é o motor, né, da cooperativa. Ele indo bem, toda a cooperativa vai bem. Você falou sobre os municípios que você visitou, Sérgio, e a Capu, ela faz um trabalho importante. A presença da Capu ela é muito importante nesses municípios.
E você pode traçar 2 paralelos aí, antes e depois da Capu nessas regiões. Aonde a Capu chega, ela disciplina o mercado, né? Muitas vezes a questão até de preço, de variedade de produtos, de tipos de serviço. E você anda nesses municípios, você pega uns anos atrás, antes da Capu, faltava muita coisa, sabe? De acesso a determinados serviços, de assistência técnica para o produtor, de medicamentos veterinários, de supermercados, né? Não tinha supermercado, a Capu em muitos lugares ela levou o primeiro supermercado, e aonde ela chega, ela disciplina o mercado, ela baliza preço, e isso é muito importante para o produtor. Isso não é só nessas cidades, é aqui em Unai também, né? Então a importância de uma cooperativa, né, do porte da Capu e com o trabalho que faz a Capu para a sociedade. Foi muito bem lembrado aí, quando você falou da importância, né, nesses municípios, nesse sentido também. É um sentido amplo, né, Múcio? Assim, como é vital até, né? Tem alguns casos que você não tinha, como você bem citou, o serviço. A Capu chegou, então levou aquele serviço, democratizou aquela prestação de serviço ali, seja no supermercado, seja no posto de gasolina, seja na loja veterinária. Isso dá ânimo aí para o nosso produtor. E não só serviços. Quando a Capu se instala em um determinado local, outras empresas se interessam também em ir para aquela região. Então isso acaba que atrai investimento, né? E promove o desenvolvimento. Eu já passei por praticamente todas as cadeias produtivas aqui. Eu já fui na turma do café, já fui na turma do maracujá, na turma da avicultura, no pessoal da pecuária de leite. Logicamente, eu estou falando de uma pequena porção. Certamente a gente terá tempo de estar aí junto a você, produtor. Hoje mesmo, na parte da manhã, recebemos um produtor lá no departamento, interessado, lá do Curral do Fogo, interessado em se filiar, né, se associar à cooperativa. Nós já agendamos a prospecção, a visita a ele e à comunidade, para apresentar para ele o nosso programa de ATER, né, e o Capu Mais Leite, certamente. Mas esse é o nosso papel, enquanto departamento técnico, de mostrar a importância da Capu e demonstrar para o nosso produtor toda a gama de atendimentos que a Capu dispõe aqui na unidade de Unai e nas filiais. Certamente. É importante ressaltar também, Sérgio, que todo o sistema cooperativista, ele depende do cooperado, né? Ele depende que o cooperado esteja dentro do sistema. Então, eu falo muito que o cooperado ele tem que concentrar as suas operações dentro da cooperativa, para a cooperativa poder devolver para ele, né, em serviços, em benefícios. Porque quando o cooperado ele sai fora do sistema, ele vai para o concorrente, ou ele não comercializa sua produção com a cooperativa, isso limita a cooperativa de alguma forma, né, de estar entregando para ele, porque tudo que ele coloca aqui é devolvido para ele, seja em sobras, seja no capital que ele tem investido aqui dentro da cooperativa, seja nos juros sobre o capital social. Esse ano que fechou, o exercício que fechou, a cooperativa vai devolver para o cooperado quase 24 milhões de reais. É muito dinheiro. E quando você pega os últimos 5 anos, a cooperativa já devolveu para o cooperado perto de 120 milhões de reais, né? Então, isso eu estou dizendo, devolveu em dinheiro, que foi as sobras, a que vai para o bolso do produtor, os juros sobre o capital social que ele tem e o saldo do capital social dele. Então, depois de todos os serviços prestados... Isso sem os serviços prestados, né? Sem as assistências, sem os programas do leite, do maracujá, do café e todos os subsídios que a cooperativa disponibiliza para o produtor nas atividades dele, né? Como os exames de brucelose e tuberculose, manutenção de ordenhas, de tanques e tantos outros, né? Então, é muito vantajoso, né, estar no sistema cooperativista. E nós temos agora o laticínio, né? Então, mais uma necessidade do produtor
vir para dentro do sistema cooperativo, trazer o seu leite para a sua cooperativa, né? Você está vendendo o seu leite para a sua cooperativa, para o laticínio da sua cooperativa. Obviamente que nós temos parceiros, nós temos a CCPR, que é o nosso parceiro, e precisamos ter o parceiro, é um parceiro de longa data, e hoje a relação entre Capu e CCPR é uma relação totalmente diferente, é uma relação que prima pelo crescimento do produtor, pelo fortalecimento do sistema cooperativista. Então, tudo que a gente faz hoje, né, que a nossa gestão, Valdinei e eu, nosso conselho de administração, é voltado para o fortalecimento do sistema cooperativista, é mostrar para o cooperado que ele estando aqui dentro da cooperativa é o melhor negócio para ele, e é um sistema que se retroalimenta. Tudo que ele comercializa, que ele vende para a cooperativa ou que ele compra da cooperativa, volta para ele. Nos comitês, a Regiane ela fala um negócio para fixar na cabeça do cooperado, que qual que é a empresa que você compra um pacote de prego e no final do ano ela te devolve parte do valor daquele pacote de prego. É diferente. Então é diferente, né? Então nós queremos cada vez mais aprimorar, né? Fortalecer o sistema cooperativo, mostrar para o produtor, fazer ele entender através da assistência técnica do Capu Mais Leite que vale a pena estar, que se ele quiser, ele cresce, né? Ele cresce na atividade, ele prospera, a família dele prospera. Então é isso que a gente quer, né? Promover a prosperidade do nosso cooperado. E, obviamente, que você, com a sua experiência, né, com sua capacidade de gestão, você vai agregar muito isso aqui para nós. É a expectativa que nós temos e é o peso que você vai carregar agora para frente. Faz parte. Mas eu falava, Múcio, com a equipe, né, e acabou resultando numa questão hoje ainda, de manhã, no recebimento desse produtor lá no departamento. Mas o modelo é de intercooperação, né? Então, quando nós vamos fazer as visitas de prospecção, quem está indo é a Capu CCPR, não é isso? Nós estamos juntos, o modelo é esse de intercooperação e o cooperado faz parte dessa sociedade. Nesse aspecto, eu estou aprendendo com vocês. Eu venho de um modelo empresarial, eu estou aprendendo o modelo de intercooperação agora e podendo perceber, como você bem falou, aí você participa de um negócio que você é sócio do negócio porque você faz parte daquela sociedade ali como cooperado, você tem um produto que interessa a você enquanto sócio ou a cooperativa, você participa dos lucros dessa sociedade, então ela se retroalimenta, né? E eu falava para o produtor hoje de manhã, ele envergonhado ali em acessar o trabalho, eu falei, mas é seu, né? A cooperativa é sua, então você tem direito ao acesso, você tem direito a vir aqui, discutir conosco, trazer ideias, né? E nós temos aqui dentro do nosso compromisso o dever de entender qual que é a sua dor, qual que é a sua necessidade, e tentar ajudá-lo dentro dos nossos pacotes, como é o caso do Capu Mais Leite. Dentro do Capu Mais Leite, nós vamos focar na questão econômica, na questão da sucessão, na questão da qualidade do leite, na questão da evolução. Eu digo também, Múcio, a gente não pode olhar só para onde nós estamos, né, enquanto produtor. E qual é o meu sonho enquanto produtor? Onde eu pretendo chegar, né? Qual será o limite? A equipe estará avaliando isso com você, produtor, fazendo um planejamento, entendendo qual que é o seu objetivo, qual que é o seu limite em termos financeiro, operacional, para que a gente possa traçar um planejamento factível, né? Que a gente possa conseguir alcançar os objetivos. E eu diria assim, que a gente possa trabalhar com o bolso mais equipado, né? Melhor abastecido, vamos dizer, quanto dessa mais, forma. Melhor, né? Afinal de contas, a gente precisa do recurso econômico, tem que ter rentabilidade dentro do negócio, e isso faz com que haja sustentabilidade da própria cooperativa, ela se retroalimenta. Se o produtor sair do processo,
A cooperativa, num prazo definido, pode também sair do processo. Eu acho que a base da assistência técnica é auxiliar o produtor a ganhar dinheiro. Sim. Né? A base de tudo é a viabilidade econômica. Né? Sem a viabilidade econômica, nada prospera. Então, é nisso que nós queremos trabalhar. Auxiliar o produtor a ganhar o dinheiro. Ele ganhando o dinheiro, vai chegar um momento que ele nem precisa tanto da cooperativa. Ele consegue andar com as próprias pernas, mas naquilo que nós pudermos auxiliar, nós vamos chegar junto, né? E estamos chegando agora, o pessoal já está acostumado com a nossa turma, mas num formato um pouco diferente, mais estruturado, com metas definidas, né? Com objetivos claros e principalmente alcançáveis, né? Nada dentro do projeto é coisa de sonho, é tudo coisa factível, são metas fáceis, né, de serem alcançadas, e na medida que o produtor for evoluindo, obviamente que o desafio dele vai se tornando maior. Mas só de estar evoluindo, de estar ganhando dinheiro, aí a hora que ele vê que o negócio está girando, está viável, como você diz, a gente não sabe qual que é o limite, né? Eu tive numa propriedade no Alto Paranaíba, um casal de produtores que eles produziam ali em torno de 160 litros de leite, e entraram num programa do laticínio lá da região. Desenvolveram rapidamente, assim, de 160 litros, passaram para 300 e hoje eles estão com 800. Era um casal que não sabia se ia continuar na atividade, o que eles iam fazer, eles estavam meio perdidos. E, de repente, veio um projeto que auxiliou eles a organizar a atividade dentro de tudo isso que você já falou. E eles evoluíram rapidamente, hoje estão com 800 litros, e o projeto deles é chegar em 2.000 litros. Então, de uma família que não tinha perspectiva nenhuma na atividade, estava praticamente parando porque não estava sendo viável, o marido trabalhava fora, inclusive, ele tirava o leite, mas trabalhava fora, ajudava a mulher de manhã, saía, ficava até a noite, ela tirava o leite à tarde sozinha. E hoje o projeto deles são 2.000 litros de leite. É mais de 10 vezes Isso maior. numa propriedade de 17 hectares. Né? Então, você vê que realmente quando a coisa é bem gerida, quando ela é bem conduzida e tem o comprometimento, que é a base de tudo, é o comprometimento do produtor. Né? O produtor querer que a coisa aconteça. Quando o produtor quer que a coisa aconteça, ela acontece. Então, mudou totalmente a perspectiva de uma família. Né? Hoje, eles são grandes produtores dentro de uma pequena propriedade. Né? Então, isso é o resultado de uma assistência bem feita, bem conduzida, e da vontade do produtor de crescer. Esse jogo aí é o jogo do ganha-ganha, né? Ganha o produtor, ganha o assistente técnico, o técnico, porque todo resultado positivo ele é impactante na nossa vida, né? Na nossa vida profissional. Isso é importante do ponto de vista de carreira do técnico. Sim. Então, ganha o técnico, ganha a cooperativa, esse plano é o plano que todo mundo quer trabalhar, né, nesse ponto. O que eu vejo dentro desse programa nosso de estruturação, né, desse novo formato, vamos dizer assim, do ATER, né, que é o Capu Mais Leite, é de o técnico realmente, ele também está envolvido naquilo ali, né, porque o grupo de produtores dele que estiver evoluindo, aquilo é resultado do trabalho dele, né? Então, isso agrega a ele também e que cria, vamos dizer assim, um movimento positivo, né? De querer que o produtor cresça, porque ele vai crescer junto com o produtor e ele vai ser reconhecido, e a empresa, a Capu, vai saber, né, reconhecer aquele trabalho que foi bem feito, então todo mundo ganha. E ganha também a sociedade como um todo, porque na medida em que o produtor cresce, ele vai acessar mais serviços, né? Serviços de autônomos, de uma série de profissionais da cidade. Ele vai aumentar o consumo dele nas lojas, no comércio de um modo geral. Então, ganha todo mundo, ganha a sociedade como um todo. E isso é incrível no leite, né, Múcio? Porque assim, a gente percebe que o dinheiro da pecuária de leite ele fica ali na localidade. É um negócio incrível. Exatamente. Por isso talvez seja a atividade mais desenvolvida em Minas Gerais. E a Capu faz isso muito bem, né? Porque ela traz o produtor muito próximo a ela e todo o desenvolvimento fica na região onde o produtor está. Sim. Então, às vezes, a gente está impactando
aqui mesmo dentro do município. Pode gerar alguma oportunidade, e eu vejo muito isso, né? Tem muito familiar de produtor rural, até que dentro da estrutura da Capu. Sim. Às vezes o familiar não está aqui dentro da unidade, mas está aqui num comércio do lado da Capu, num restaurante. O movimento vai sendo circular, né? O dinheiro fica circulante ali dentro Justamente. do município. Mas, assim, dizer ao produtor, né, que ele possa se interessar nas questões de assistência técnica, do programa Capu Mais Leite, procura o departamento técnico, a nossa diretoria sempre aqui recebendo. Essa outra característica que eu vejo aqui na Capu, todo o tempo nós temos produtores aqui sendo recebidos por vocês, né, escutando as necessidades do produtor. Então procure a nossa equipe, a equipe de assistência técnica, a equipe do departamento técnico, está se multiplicando para poder receber a sua demanda. A turma é qualificada, ali só tem gente de domínio técnico. Acredite no seu técnico, né? Eu acho que é muito importante isso também, Múcio, porque às vezes, né, o técnico se esforça, a cooperativa se esforça, vai lá, faz o atendimento técnico e às vezes o produtor distrai um pouco com essa reação. É preciso reagir. Outra proposta, Múcio, que a gente vai trazer para dentro do projeto, seguindo a ideia que vocês sugerem, é promover encontros com esses produtores. Nós precisamos fazer uma baliza, né? O produtor precisa perceber que dentro do grupo dele tem produtor ganhando dinheiro. E aí a pergunta que fica é: por que eu não estou ganhando dinheiro? O que eu preciso mudar dentro do meu processo produtivo através da assistência técnica para que eu alcance melhores indicadores? Então nós vamos trabalhar isso com a equipe, de trazer para esses encontros que a gente possa discutir os resultados, os indicadores, somando os esforços aí do comitê educativo, que eu acho outra coisa fantástica que a cooperativa faz, né? Escutar as necessidades dos produtores, estar aberto a escutar. Às vezes são pesadas, né? Mas faz parte. Faz parte. A diretoria traz isso para ela, registra e toma medidas, né, atitudes que sejam... Hoje, Sérgio, quando você observa a cooperativa, o que ela é hoje, ela foi construída ouvindo os cooperados. Tudo que se tem na cooperativa hoje foi demanda dos cooperados. Ah, não tem isso, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. E na medida em que essas demandas elas vão se avolumando, a cooperativa se movimenta para atender aquele pedido. Nós fizemos no ano passado um levantamento em todos os comitês pedindo sugestões também. Então, tem várias sugestões que são interessantes e que a cooperativa vê que realmente o cooperado tem razão e age naquele sentido e faz a coisa acontecer. Então, a cooperativa, uma das funções dela é ouvir o cooperado, né? Nós andamos o ano passado, o Noroeste inteiro, ouvindo os cooperados. E ouvir tudo, né? Se tem elogio, elogie, se tem crítica, critique. Mas você fica ali na frente aguardando a pedrada, né? Você está ali, você tem que estar preparado para ouvir de tudo. E foi uma experiência muito boa porque eu ouvi muita coisa positiva. Ouvi críticas construtivas, né? Críticas construtivas, mas a gente ouviu aí muita coisa positiva. Vamos colocar aqui de 90% positivo, né? E 10% algumas críticas pontuais, críticas construtivas. Então, você vê que a Capu ela vem cumprindo com o papel dela ao longo dos anos, né? Que você pega um número de cooperados que nós temos hoje, em torno de 4.200, e cada comunidade dessa é um recorte do geral. Então, ali você tem um espelho, né? Um raio-x do que é o sentimento do cooperado. Então, a cooperativa está cumprindo com o seu papel
E isso nos motiva ainda mais para estar levando a cooperativa e o cooperado a outros patamares. É um gigante em ascensão. Justamente. Então, Múcio, fazendo aqui, aproveitando essa oportunidade, para deixar assim até os meus agradecimentos, fazer o convite aí aos nossos presidentes de sindicatos aqui do Noroeste de Minas, né? Caso você perceba alguma necessidade que não é atendida por você aí no seu município, fazer o encaminhamento aqui para a Capu, como parceiro que somos de longa data, que a gente, né, com todo carinho aí vai receber a sua indicação. Certíssimo, né? Então, estão todos convidados, né, Sérgio? Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. Desejo a você todo sucesso, né? Que você se adapte, se ambiente bem aqui no Unaí. O Unaí é uma terra acolhedora, as pessoas são acolhedoras. Então, sucesso para você e muito obrigado pela presença aqui hoje. Pois é, Múcio, eu reforço, né? Me sinto muito bem recebido aqui por todos, por você, pelo Valdinei, pelo Claudimar. Eu falei hoje em reunião lá com a equipe, eu sinto um clima organizacional bom de se trabalhar, equipe coesa, pessoas com vontade de defender os interesses do produtor rural. Então, certamente vou cumprir ao que dizem por aí, que bebeu a água do Rio Preto, não tem como voltar atrás. Sai mais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou entregar aqui meu corpo, minha alma e a minha experiência para poder auxiliar no trabalho que brilhantemente a Capu já faz há esse tempo todo, 62 anos. Eu é que me sinto honrado de estar numa equipe como essa que existe aqui. É um prazer gigante para mim estar com vocês e eu espero poder corresponder a um pouquinho do que vocês esperam de mim. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Chegamos ao fim de mais um CapuCast. Obrigado, cooperado, cooperada, né, pela audiência. E trabalharemos para sempre trazer profissionais do nível do Sérgio, do nível de vários outros que já vieram aqui, para trazer informação importante e relevante para vocês. Um grande abraço e até o próximo CapuCast. Que Deus abençoe.